Bom, eu citei algumas daquilo que foi corrigido de falta grave e gravíssima, né? E algumas dos apontamentos graves e gravíssimos. Foi, por exemplo, a questão dos benefícios fiscais. E esse, na minha opinião, é um dos mais graves, porque nós já tínhamos uma delação realizada pelo ex-governador Silval, que apontava exatamente quais eram os benefícios que tinham sido partes de negociatas do governo do estado, né, de passíveis todas de corrupção, e essas todas foram mantidas, quer dizer, não se tomou nenhuma atitude para que isso fosse sanado, aquelas irregularidades fossem sanadas. Inclusive, esse foi um dos votos do conselheiro Ronaldo, do Tribunal de Contas, que votou pela reprovação das contas, inclusive de governo. E também citei ali a questão, por exemplo, do extrapolamento e estrangulamento da folha de Mato Grosso, principalmente porque foi aquilo que eu disse. Óbvio que você não consegue resolver de uma hora para outra, mas todas as medidas adotadas pela gestão passada foram no sentido de que o rombo fosse ainda maior. E isso que é o mais preocupante quando você faz uma análise de contas. O limite que extrapolou da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, ele ultrapassa os 8,5%. Coisa que nunca foi vista em nenhuma outra conta de município. E se tem inclusive o município, por exemplo, de Pontal do Araguaia, aprovação com dados semelhantes. Não houve nenhuma medida adotada para que isso fosse revertido. Também a contratação de despesas que se transformam depois em restos a pagar nos últimos 4 meses sem autorização da Assembleia. Todas essas despesas que foram contraídas pelo governo, não houve sequer autorização da Assembleia e todas se tornaram dívida para a gestão seguinte. Isso tudo que não estava previsto no nosso orçamento. E um dos outros fatos também que eu acho importante de se destacar é aquilo que foi feito, além de sem o aval dessa casa, de forma deliberada, e os atrasos da saúde. Alguns municípios passaram 1 ano sem receber aquilo que é legal, constitucional, inclusive parte do recurso é federal de repasse aos municípios. Então, uma preocupação grande da Assembleia é que esses apontamentos, esses erros de gestão técnicos, eles não se acometam nas próximas gestões dos governadores seguintes que virão por aí. Então são todas essas, foram 21 apontamentos de faltas graves e gravíssimas, superior inclusive a todos os exercícios anteriores. Até a gestão do ex-governador Silval, que por diversas vezes já foi constatado atos de corrupção na condução de grande parte do recurso público, teve menos apontamento do que a gestão do ex-governador Pedro Taques. Olha, eu acho que talvez o que existiu foi uma inversão de papéis, né? Porque o Tribunal de Contas, ele ali está para fazer um trabalho técnico e não um trabalho político. Então, essa coisa de, o ex-governador foi lá, foi pedir voto, essa mesma sensibilidade que tiveram, que ao meu ver soa até um tanto quanto pessoal, por que ela não existiu com os prefeitos? Quer dizer, porque o prefeito é de uma cidade menor e cometeu os mesmos erros, ele tem a conta reprovada, mas o governador não. Porque é um homem mais poderoso, é um cargo mais poderoso, é um cargo que mexe com o orçamento dos poderes. Então, eu acho que, no mínimo, o tribunal deveria ter feito um trabalho mais justo com relação às contas das prefeituras, que foi o que nós fizemos aqui na Assembleia. E dentro da comissão, já tinha dito isso ao presidente Romualdo, eu iria fazer esse trabalho técnico. No plenário, se o deputado acho que quiser votar de forma divergente, isso cabe a cada um. Mas essa comissão é para analisar os gastos públicos. Então, nada mais justo do que se faça uma análise e ainda utilizando os pareceres do Tribunal de Contas, que é isso que eu acho que é mais interessante, de municípios que não são, é claro, o governo do estado, mas que todos o Tribunal de Contas deu parecer pela reprovação. Olha, a má gestão ela é tão danosa quanto a corrupção. Ela mata pessoas do mesmo jeito, ela traz prejuízo à educação, por isso que a gente está vendo tanta escola sucateada. Na minha opinião aqui, a análise ela não tem que ser de quem roubou, deixou de roubar, até porque eu não coloco minha mão no fogo pelo Pedro Taques nem por ninguém. Cada um tem que responder pelos seus atos. Como a gente vai saber se houve ou não houve corrupção? Daqui a pouco saem as delações, como aconteceu do ex-governador Silval. Demorou 2 anos para a gente ter comprovadamente indícios de corrupção. Quem vai garantir que também não houve? Então, quer dizer, essa é uma análise que não deve ser uma análise de conta. A análise de contas, ela tem que ser técnica, inclusive respaldada ali pelos pareceres do tribunal. Então,
eu ouso discordar aqui do meu colega que não tem como você salvar alguém porque um cometeu corrupção e o outro até agora não apareceu indícios de corrupção. Mesmo assim, nós temos, por exemplo, o caso da SEDUC, que a gente tem que lembrar aqui que o secretário da gestão do Pedro Taques foi preso, que tem uma delação do Alan Maluf dizendo que o governador Pedro Taques autorizou desvio da educação. Então, isso eu acho que não compete nem à comissão e também acho que não é relevante para a análise do processo. Agora precisam 13 votos para que o relatório seja reprovado. E acho que agora vai da consciência de cada um, como eu disse, né? Não vou polemizar com os colegas, cada um tem o seu estilo de votar, mas eu acredito que a população vai cobrar essa fatura, né? Porque o que as pessoas esperavam aqui, por exemplo, da comissão era uma votação diferente, com uma margem maior de votos. E a população vai cobrar isso de cada deputado. Acho que agora fica a cargo de cada um como vai votar, mas acho que dificilmente vão conseguir 13 votos para dizer que as contas foram contas no qual o gestor cumpriu com as suas obrigações. Esse é o sentido da análise de contas. Ele se perdeu porque a Assembleia, por muitos anos, não fez esse papel, e o Tribunal de Contas também não. Tanto é que se a gente pegar, por exemplo, as primeiras contas aprovadas do Silval Barbosa, ele dizia lá no final, olha, se não for cumprido tudo aquilo que está sendo elencado pelo tribunal, nas próximas contas está sujeito à reprovação. Aí nas próximas contas, o rodapé é o mesmo, parece que só copia e cola, e as contas são aprovadas de novo. Então eu acho que chega de impunidade em todos os sentidos, e a Assembleia agora caminha para um novo momento no qual o governador Mauro Mendes passa agora a ter uma grande obrigação de seguir aquilo que é determinado por essa casa, principalmente, e também as recomendações com relação à gestão do tribunal. E a gente para de analisar pela pessoa, mas sim pela gestão que ela executa. Deputada, há uma pretensão de intimar o Pedro Taques para vir fazer a defesa das contas dele? Não, de forma alguma. Isso nem tem previsão regimental para que isso aconteça. É claro que ele tem toda a liberdade de fazer esse trabalho com os deputados, mas o trabalho dos parlamentares é independente de vir ou não vir, e a gente não tem também essa obrigação de chamá-lo ou ter que ouvi-lo aqui, pelo menos regimentalmente na Assembleia não tem essa previsão. Bom, agora estava até me informando, né, e o nosso regimento ele determina um prazo de 5 dias, então provavelmente que em janeiro ele seja votado, né, mas a pauta, é claro, é do presidente Eduardo Botelho, e ele é que define qual que é o melhor momento para que as contas sejam apreciadas. Acho que até para os deputados também terem conhecimento do relatório, dos anexos que estão ali, das informações. É claro que interessar, né? É necessário um pouquinho mais de tempo. Deputada, a nossa reportagem acabou de falar com o governador, ex-governador Pedro Taques, e ele falou que ele está amparado pelos pareceres, pelo parecer do TCE, do Ministério Público de Contas, e ele disse que, ironizou, dizendo assim, que contra ódio e ressentimento só psiquiatra. Realmente o voto da senhora tem ainda um quê de oposição da época que a senhora atuou? Não, de forma nenhuma. Eu não tenho nada contra o Pedro Taques, não tenho ódio contra ele. E eu acho que minha análise aqui, para todo mundo que estava aqui e acompanhou, talvez ele não tenha tido a oportunidade de assistir, mas foi um voto muito técnico e sem adentrar nos pormenores. Como eu disse, o tribunal ele tem votos controversos, mas o que eu quero ressaltar é que nenhuma conta com esses apontamentos na história de Mato Grosso foi aprovada que não fosse de governador. As de prefeitos, todas, dos 141 municípios do estado, nunca houve na história nenhuma conta semelhante que tivesse um parecer pela aprovação. Mas o esperneio é livre, e agora o governador faz a parte dele, e eu faço a minha enquanto ex-governador faz a dele, eu faço a minha enquanto parlamentar, mas prefiro não me ater nessas questões pessoais, vou deixar isso para ele.